Você sabia que existe um erro que 97% das pessoas cometem todos os dias na cozinha, e esse erro está literalmente destruindo os nutrientes do seu alimento mais barato e mais consumido no mundo inteiro? Um alimento que está na sua geladeira agora. Um alimento que você provavelmente comeu hoje de manhã. E o pior de tudo, quanto mais você tenta fazer certo, mais você está fazendo errado. Isso não é clickbait. Isso é ciência. E nos próximos minutos, tudo o que você achava que sabia sobre cozinhar ovos vai desmoronar completamente. Maria tinha 52 anos, trabalhava como auxiliar de enfermagem no interior de Minas Gerais, acordava todo dia às 5 da manhã e o primeiro ritual da vida dela era fritar 2 ovos. Todo dia. Durante 30 anos. Ela dizia que ovos eram a sua fonte de energia, a proteína que sustentava o dia dela inteiro. Até que um dia a médica dela olhou para os exames e disse algo que a deixou completamente em choque. Com todos aqueles anos comendo ovos todo dia, Maria estava com deficiência de vitamina D, deficiência de colina, e os níveis de proteína disponível no organismo dela eram mais baixos do que deveriam ser para alguém que consumia tanta proteína animal. A médica perguntou como ela preparava os ovos. Maria respondeu na manteiga, bem fritinho, gema durinha, bem torradinho nas bordas. A médica fechou o caderno, olhou para ela e disse: Maria, você cozinhou ovos por 30 anos e jogou fora quase tudo que eles tinham de bom. E foi aí que a vida de Maria mudou. E é aí que a sua vida também vai mudar agora. O ovo é considerado por cientistas da nutrição como o alimento mais completo que existe na natureza. Não é exagero. É literalmente o que os estudos dizem. Um único ovo contém proteína de altíssima qualidade com todos os aminoácidos essenciais, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitaminas do complexo B incluindo a B12, ácido fólico, selênio, fósforo, cálcio, zinco, ferro e colina, que é um nutriente fundamental para o funcionamento do cérebro e que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Tudo isso em uma casca pequena que cabe na palma da sua mão e que custa menos de R$ 1. Mas aqui está o problema que ninguém te conta. A forma como você cozinha o ovo determina quanto de tudo isso você realmente absorve. E a forma que a maioria das pessoas usa destrói uma parte enorme desses benefícios antes mesmo de você colocar o garfo na boca. Vamos começar pelo maior vilão: a fritura em fogo alto. Quando você joga o ovo numa frigideira com óleo ou manteiga em fogo alto, a temperatura chega facilmente entre 180 e 220 graus Celsius. Nessa temperatura, as gorduras saudáveis do ovo, especialmente os ácidos graxos poliinsaturados, se oxidam. Gordura oxidada não é apenas gordura sem benefício, ela é ativamente prejudicial ao organismo. Ela gera radicais livres, contribui para processos inflamatórios e sobrecarrega o sistema antioxidante do seu corpo. Mas não é só isso. A gema, quando exposta a temperaturas muito altas por tempo prolongado, perde parte da sua vitamina D e colina. E aquelas bordas torradas, crocantes, aquele marrom dourado nas extremidades que tanta gente adora? Aquilo é proteína desnaturada em excesso, com formação de compostos chamados produtos finais de glicação avançada, os famosos AIDs, que estão associados ao envelhecimento celular acelerado e a processos inflamatórios crônicos. Você está literalmente comendo inflamação achando que está comendo saúde. Agora vem a parte que vai mudar o jogo para você. Os cientistas que estudam biodisponibilidade de nutrientes, que é a capacidade do seu corpo de absorver e usar o que você come, descobriram algo fascinante sobre o ovo. A proteína da clara de ovo crua tem uma biodisponibilidade de apenas 51%. Isso significa que se você comer clara crua, seu corpo aproveita pouco mais da metade da proteína. Mas quando você cozinha a clara no ponto certo, essa biodisponibilidade sobe para 91%. Quase o dobro. Isso acontece porque o calor quebra as ligações entre as proteínas da clara, especialmente uma proteína chamada vidina, que quando crua bloqueia a absorção de biotina, uma vitamina do complexo B essencial para o metabolismo. Mas tem um ponto ideal. Passar desse ponto começa a destruir ao invés de ajudar. Qual é esse ponto ideal então? A resposta está na temperatura e no tempo. A clara de ovo coagula completamente entre 70 e 80 graus Celsius.
A gema começa a coagular entre 65 e 70 graus Celsius. Isso significa que existe uma janela perfeita onde a clara está completamente cozida, segura para consumo, com máxima biodisponibilidade de proteína, e a gema ainda está cremosa, líquida ou semilíquida, preservando suas vitaminas lipossolúveis, sua colina e suas gorduras saudáveis e intactas. Essa janela é o segredo que separa quem come ovo e absorve tudo de quem come ovo e aproveita pouco. O método que preserva mais nutrientes, validado por pesquisas de nutrição, é o ovo pochê ou o ovo cozido em baixa temperatura. No ovo pochê, você coloca a água para ferver, reduz o fogo, adiciona um fio de vinagre, quebra o ovo diretamente na água e cozinha por exatamente 3 a 4 minutos. A temperatura da água fica em torno de 90 graus, o que cozinha a clara completamente enquanto mantém a gema no ponto cremoso perfeito. Sem gordura adicionada oxidando no processo. Sem temperaturas extremas destruindo micronutrientes. Resultado: proteína com biodisponibilidade máxima, gema com vitaminas preservadas, zero gordura adicional. O segundo método mais eficiente é o ovo cozido na casca com controle de tempo. E aqui mora um erro gigantesco que quase todo mundo comete. A maioria das pessoas cozinha o ovo por 10, 12, 15 minutos. E o que acontece com a gema quando você cozinha por esse tempo todo? Ela fica com aquela borda esverdeada cinzenta. Isso não é estético, é uma reação química. É sulfeto ferroso se formando pelo excesso de calor, o que significa que você destruiu boa parte das vitaminas termossensíveis da gema e oxidou as gorduras que deveriam ser saudáveis. O tempo ideal para ovo cozido com gema cremosa é de 6 a 7 minutos em água já fervente. Para a gema completamente cozida mas ainda macia e amarela é de 9 minutos. Mais do que isso, você está perdendo nutrientes sem necessidade. E o ovo mexido? O favorito de muita gente. O problema do ovo mexido convencional é que as pessoas mexem o ovo em fogo alto por muito tempo, e quanto mais você mexe em alta temperatura, mais você está quebrando as estruturas proteicas além do ponto ideal e oxidando as gorduras da gema. O método correto é o seguinte: fogo baixo a médio, mexer devagar, tirar do fogo enquanto ainda parece levemente úmido. O calor residual da frigideira termina o cozimento perfeito nos próximos 30 segundos. O resultado é um ovo mexido cremoso, brilhante, com textura de seda, completamente diferente do ovo mexido seco e borrachento que a maioria das pessoas está acostumada a comer. E nutricionalmente muito superior. Agora vamos falar de algo que vai te surpreender ainda mais. O que você coloca junto com o ovo faz uma diferença absurda na absorção de nutrientes. A vitamina D e a vitamina A do ovo são lipossolúveis, ou seja, elas precisam de gordura para ser absorvidas. Isso significa que comer ovo cozido sem nenhuma gordura pode diminuir a absorção dessas vitaminas. A solução ideal é combinar o ovo com uma fonte de gordura saudável. Abacate é a combinação perfeita. Azeite de oliva extra virgem adicionado depois do cozimento é outra excelente opção. Uma fatia de queijo também funciona bem. O que você não quer é a gordura aquecida em temperatura altíssima durante o cozimento, porque aí você está adicionando gordura oxidada. Você quer a gordura boa, fresca, junto com o ovo já cozido. Outro fator que pouca gente considera é a qualidade do ovo. Existe uma diferença nutricional real e significativa entre o ovo de galinha criada em gaiola, alimentada com ração processada, e o ovo de galinha criada ao ar livre, com acesso a pasto. Estudos comparativos mostram que ovos de galinhas criadas ao ar livre têm até 3 vezes mais vitamina D, 2 vezes mais ácidos graxos ômega 3, mais vitamina E e gemas muito mais alaranjadas, que é indicativo de maior concentração de carotenoides como luteína e zeaxantina, que são protetores da visão e com propriedades anti-inflamatórias poderosas. Quando você vai ao mercado e vê aquela gema amarelinho pálido, é sinal de uma galinha que nunca viu luz solar e comeu ração industrializada a vida toda. Quando a gema é laranja vivo, quase avermelhada, você está vendo nutrição de verdade. Voltando à história de Maria. Depois da conversa com a médica, ela mudou completamente a forma de preparar os ovos dela. Passou a fazer ovo pochê 3 vezes por semana, ovo cozido no ponto certo nas outras manhãs, e aprendeu a fazer ovo mexido cremoso em fogo baixo.
4 meses depois, nos exames de retorno, os níveis de vitamina D dela tinham melhorado, a colina estava na faixa normal, e ela mesma relatou algo que a surpreendeu: mais disposição pela manhã, menos fome antes do almoço e uma sensação de que o café da manhã estava sustentando mais. O ovo não mudou. A forma de preparar é que mudou tudo. Existe ainda um mito enorme que precisa ser destruído aqui. Durante décadas, nos anos 80 e 90, ovos foram demonizados por causa do colesterol. Médicos mandavam as pessoas limitarem para 2 ovos por semana. Esse conselho estava errado. A ciência evoluiu e hoje sabemos que o colesterol dietético, aquele que você come, tem impacto muito menor nos seus níveis de colesterol sanguíneo do que o colesterol que seu próprio fígado produz. Para a maioria das pessoas saudáveis, consumir 1 a 2 ovos por dia não eleva o risco cardiovascular. Pelo contrário, os nutrientes do ovo, especialmente a colina e a luteína, têm efeitos protetores documentados. As principais organizações de cardiologia do mundo já revisaram esse posicionamento. O ovo foi inocentado pela ciência. Mas o hábito de fritá-lo em fogo alto até ficar com borda torrada ainda precisa ser julgado. Vamos falar agora sobre um detalhe que a maioria das pessoas nunca considerou. A hora do dia em que você come o ovo também importa. O ovo é uma das melhores fontes de triptofano, que é o aminoácido precursor da serotonina. Quando você come ovo pela manhã, você está fornecendo ao seu cérebro o material necessário para produzir serotonina ao longo do dia, o que contribui para a estabilidade de humor, foco e sensação de bem-estar. Além disso, o conteúdo proteico do ovo pela manhã reduz os picos de glicose no sangue ao longo do dia, porque a proteína diminui a velocidade de absorção dos carboidratos das refeições seguintes. Pessoas que trocam o café da manhã com pão e margarina por ovos preparados da forma correta relatam consistentemente menos fome durante a tarde e menos compulsão por doces no final do dia. Isso não é coincidência. É fisiologia. E por falar em algo que vai te surpreender, vamos ao final que você não esperava. Você sabe qual é o método de preparo de ovo que nutricionistas de alta performance recomendam para atletas de elite? Ovo cru? Não. Ovo frito? Definitivamente não. É o ovo poché ou o ovo cozido por exatamente 6 minutos e meio, comido ainda levemente morno, com uma pedra de sal marinho e algumas gotas de azeite de oliva extra virgem por cima. Nenhum equipamento especial. Nenhum ingrediente caro. Nenhuma técnica complicada. Só tempo, temperatura e atenção. O alimento mais barato do mercado, preparado da forma mais simples possível, entrega a nutrição que produtos caros de suplementação tentam replicar sem sucesso. Mas a surpresa final de verdade é essa. Tudo o que você aprendeu aqui sobre o ovo se aplica a uma lógica muito maior sobre alimentação que a indústria não quer que você saiba. A forma como você prepara o alimento muda completamente o valor nutricional dele. Você pode comprar o alimento mais saudável do mundo e destruir todos os seus benefícios na cozinha. E pode pegar o alimento mais simples e barato, como o ovo, e extrair dele uma nutrição extraordinária só mudando temperatura, tempo e método. Nos próximos vídeos, vou revelar os mesmos erros ocultos que a maioria das pessoas comete com outros alimentos do dia a dia, alimentos que você está comendo achando que são saudáveis, mas que da forma errada estão trabalhando contra o seu corpo. Um desses alimentos vai te deixar completamente boquiaberto porque é algo que você come praticamente todo dia achando que está fazendo bem para a sua saúde. E a revelação vai mudar a forma como você olha para o seu prato para sempre. Se esse vídeo abriu a sua cabeça, se você vai mudar alguma coisa na forma como prepara seus ovos a partir de hoje, ou se você ficou com alguma dúvida, me conta nos comentários. Cada comentário me ajuda a entender o que você quer aprender e me motiva a continuar trazendo conteúdo que realmente transforma. Não esqueça de deixar o seu like agora, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que também estão cometendo esse erro sem saber. E se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreve-se agora e ativa o sininho de notificações, porque o próximo vídeo é um dos mais importantes que já fiz, e você não vai querer perder. Nos vemos lá!